Bom, vejamos o seguinte exemplo aqui. Aqui nós temos um observador e esse observador ele está a uma certa distância de um espelho plano, tá certo? Como esse cara está diante de um espelho, logicamente aparece a sua imagem, tá certo? Se D é a distância do observador para o espelho, então a distância da imagem para o espelho também vale D, tá certo? Você sabe que no espelho plano prevalece a simetria. A distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho, a altura do objeto é igual à altura da imagem, a largura do objeto é igual à largura da imagem, tá certo? Mas a situação é o seguinte, aqui nós temos um observador e observe que foram dadas duas alturas. Nós temos o Hzão, que é a altura total desse observador, e nós temos aqui essa altura Hzinho. Quem é o Hzinho? É a altura dos olhos desse observador. Então você tem duas alturas. Nós temos a altura total do observador, que é o Hzão, e nós temos o Hzinho, que é a altura dos olhos dessa pessoa. Tá certo? O que é que eu quero? Eu quero saber qual é a mínima altura que deve ter o espelho para que esse cara possa se ver completamente nesse espelho, tá certo? Qual é a mínima altura do espelho para que ele se veja completamente nesse espelho, tudo bem? Então, a regra é o seguinte, por que esse observador ele consegue ver, por exemplo, a imagem da ponta do boné dele? É porque da ponta do boné sai um raio de luz, esse raio de luz ele bate no espelho e vai ser refletido para o olho do observador, tá certo? E se você pegar o raio refletido e prolongar, eis que aparece a imagem da ponta do boné dele, tá certo? Não te esquece, a gente vê a nossa imagem no espelho porque o espelho reflete a luz, tá certo? Por que ele consegue ver a imagem da ponta do pé dele? Então, da ponta do pé dele sai um raio de luz, esse raio de luz ele bate no espelho e vai ser refletido para o olho do observador. E se você pegar esse raio refletido e prolongar, eis que aparece a imagem da ponta do pé dele. Tá certo? Tudo bem? Então veja bem, aqui nós temos o espelho plano. Se você olhar para essa figura, você percebe que ele não utilizou todo o espelho, tá certo? Ele utilizou apenas um pedaço desse espelho. É isso que eu quero. Eu quero saber qual é a altura mínima que deve ter esse espelho para que esse observador ele se possa ver por completo nesse espelho. Tudo bem? Tá certo? O que é que você percebe aqui, ó? Nós temos esse triângulo menor. Como esse triângulo menor ele está dentro desse triângulo maior, então esses dois triângulos são semelhantes, tá certo? Para tentar tirar esses dois triângulos aqui dessa figura. Então o que nós temos é o seguinte, olha só. Aqui você tem esse triângulo maior, nota que nesse triângulo maior, essa medida ela vale Hzão, tá certo? A altura da imagem é sempre igual à altura do objeto, e a distância daqui para cá, né, já que eu estou pegando esse triângulo maior, essa distância toda aqui, ela vale quanto? 2D, tá certo? E se você pegar esse triângulo menor, nesse triângulo menor as medidas são o H mínimo, tá certo? E essa distância, né, daqui para cá, essa medida daqui para cá, ela vale Dzinho. Tudo bem? Como esses dois triângulos são semelhantes, então quer dizer que suas medidas lineares elas são proporcionais. Por exemplo, aqui, desses dois triângulos você percebe que Hzão ele está para o H mínimo, tá certo? Hzão está para o H mínimo, assim como 2D está para D, tá certo? Então, se você corta D com D e você faz uma manipulação algébrica aqui, daqui você conclui que a mínima altura que deve ter um espelho para que uma pessoa se veja completamente é a metade da altura
dessa pessoa, tá certo? Então, se uma pessoa tem 1,80 m de altura, a mínima altura do espelho, para que ela possa se ver completamente, é a metade da altura total. Metade de 1,80 m é 90 centímetros, tá certo? Agora, será que eu posso pegar esse espelho e pendurar esse espelho em qualquer altura em relação ao solo? Não. Existe uma segunda condição, tá certo? Eu quero que você me diga qual é a mínima altura que deve ficar a borda inferior do espelho para o chão, para que ele possa se ver completamente, tá certo? Então, nessa segunda fase da questão, eu quero saber a mínima altura da borda inferior do espelho para o solo, para que ele consiga se ver completamente. Tudo bem? O que é que você percebe aqui? Olha, você percebe que esse triângulo menor, tá? Esse triângulo menor bem aqui, ó, ele está dentro desse triângulo maior que vai até os olhos desse observador. Então, se esse triângulo menor ele está dentro desse triângulo maior que vai até os olhos desse observador, esses dois triângulos são semelhantes, tá certo? Então, tirando os dois triângulos, olha, pegando esse triângulo menor, esse lado aqui é o y mínimo, tá certo? Que é a mínima altura da borda inferior do espelho para o solo, e esse lado daqui para cá, ele vale desígnio. E se você pegar o triângulo que vai até o olho do observador, então esse lado todo aqui, ele vale o hzinho, que é a altura dos olhos desse observador, e essa medida daqui para cá, ela vale 2D, tá certo? Esses dois triângulos são semelhantes, as suas medidas lineares, elas são proporcionais, então o H mínimo está para o Hzinho, assim como o D está para 2D, tá certo? Fazendo manipulações algébricas, daqui você tira que a mínima altura da borda inferior do espelho para o solo é a metade da altura dos olhos dessa pessoa, tá certo? Então, se o observador ele tem 1,80 m, mas se a distância dos olhos para o solo é, por exemplo, 1,70 m, a mínima altura da borda inferior do espelho para o solo é a metade dessa altura dos olhos da pessoa. Se a distância dos olhos para o chão é 1,70 m, a metade de 1,70 m é 85 centímetros. Tudo bem? Tá certo? Então, são essas duas condições. Bom, vejamos agora o seguinte exemplo. O esquema abaixo representa um homem de frente para um espelho plano, vertical, e de costas para uma árvore de altura igual a 4 metros. Qual deverá ser o comprimento mínimo do espelho para que o homem possa ver nele a imagem completa dessa árvore? Aí você pode perguntar assim, mas acabamos de resolver essa questão. A mínima altura do espelho é a metade da altura do observador. Veja, é uma situação diferente. Eu não quero que o observador veja a imagem dele totalmente no espelho. Aí eu já saberia resolver. Seria a metade de sua altura total. O que eu quero é o seguinte. Aqui tu tens o observador, aqui tu tens um espelho e aqui tu tens uma árvore atrás desse observador. Tá certo? O que eu quero saber é a mínima altura desse espelho para que ele possa ver completamente a imagem dessa árvore. Tá certo? Eu quero que ele veja a imagem dessa árvore completa através do espelho. Tudo bem? Então, eu vou resolver essa questão de dois modos. No primeiro momento, eu vou fazer esse observador ver a imagem da árvore. E no segundo momento, eu vou fazer com que a imagem desse observador visualize a árvore completa. Tá certo? Tudo bem? Então, vejamos aqui. Aqui você tem a árvore, ela tem 4 metros de altura. Como ela está diante desse espelho, aqui aparece a imagem dela, tá certo? Não te esquece que a altura da imagem é sempre igual à altura do objeto, tudo bem? Isso em se tratando de um espelho plano, tudo bem? Então, o que eu quero?
eu quero que esse observador olhe através do espelho e veja a imagem dessa árvore. Tudo bem? Se você olhar com atenção para essa figura, tu percebes que o observador não utilizou todo o espelho. Ele utilizou apenas um pedaço desse espelho. É isso que eu quero. Eu quero saber quanto é que vale a mínima altura desse espelho para que ele possa visualizar toda a imagem dessa árvore refletida no espelho. Tudo bem? Então veja, de novo você recai numa semelhança de triângulos. Se a distância da árvore para o espelho ela vale 5 metros, a distância da imagem dessa árvore para o espelho também vale 5 metros. Tá certo? A distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho. Objeto a 5 metros do espelho, imagem a 5 metros do espelho. Tudo bem? Então, como você tem esse triângulo menor, dentro desse triângulo maior, esses dois triângulos são semelhantes. Tá certo? Então, vamos tirar os dois triângulos dessa figura. Então, tá aqui, ó. Aqui tu tens o triângulo menor. No triângulo menor, esse lado vale x mínimo. Essa distância daqui para cá, ela vale 2 metros. E se você pegar o triângulo maior, né? Esse triângulo maior que parte dos olhos do observador, essa medida ela vale 4 metros. E essa medida toda do triângulo aqui, ó, que vai dos olhos do observador até a árvore, então essa medida toda aqui, ela vale 7 metros. Tudo bem? Como esses dois triângulos são semelhantes, então suas medidas lineares serão proporcionais. Então na figura você tem x mínimo está para 4, assim como 2 está para 7. Tá certo? Então x mínimo está para 4, assim como 2 está para 7. Tudo bem? Resolvendo essa pequena equação, você encontra que x vai dar aproximadamente 1 metro de altura. Tudo bem? Então veja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o observador ver a imagem dessa árvore. Agora eu vou resolver de um outro modo. Ao invés de eu fazer o observador enxergar a imagem da árvore, eu vou fazer a imagem desse observador enxergar a árvore verdadeira. Tá certo? Então a primeira coisa que eu faço é localizar esse observador. Tá certo? Então observa, se a distância do observador para o espelho ela vale 2 metros, aqui você tem a imagem desse observador. Tá certo? O observador, ele, logicamente, ele vai estar a 2 metros do espelho, né, devido à simetria. Distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho. Então, aqui você tem a imagem do observador visualizando a árvore verdadeira. Tudo bem? Tá certo? Então, da mesma maneira, como eu quero essa distância aqui, ó, essa altura mínima, essa é a mínima altura do espelho, para que ele possa enxergar toda a árvore verdadeira. Como esse triângulo menor, ele está dentro desse triângulo maior, esses dois triângulos são semelhantes. Tá certo? Então aqui você tem, ó, o triângulo menor, está aqui o triângulo menor, as medidas são x mínimo e aqui é 2 metros, x mínimo e 2 metros. E esse é o triângulo maior, que vai até o olho da imagem do observador. Essa medida ela vale 4 metros e a distância da imagem do observador para a árvore verdadeira ela vale 7 metros. Tá certo? Então x mínimo está para 4, assim como 2 está para 7. Tudo bem? Então, resolvendo essa pequena equação, claro que você vai encontrar o mesmo resultado. Tudo bem? Tá certo? Até a nossa próxima videoaula.